golfinhos mostram o caminho. Vamos visitar a casa deles. Estamos na Estação Ecológica de Tamoios. Ela é formada por essas 29 ilhas e um raio de 1 quilômetro de mar ao redor de cada uma. Na Baía da Ilha Grande, ao longo de Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde Fluminense. No mundo real, esses pontinhos são muito mais incríveis do que no mapa. O que torna essa região única no mundo é esse mar pontilhado por ilhas, ilhotas, lajes e rochedos. Angra dos Reis fica entre as duas maiores metrópoles do Brasil. Mesmo assim, essa natureza está quase intocada, protegida por um rigoroso sistema de preservação ambiental. Mas esse paraíso está cada vez mais ameaçado. Uma estação ecológica fica no topo da hierarquia das unidades de conservação. Um lugar que deve estar livre da intervenção humana. É proibido desembarcar nas ilhas. Também não é permitido mergulhar e nem pescar. São chamados santuários mesmo. Você não pode ter nenhum tipo de exploração, de entrada. Por quê? Porque a ideia é preservar. Qualquer atividade, né, que possa prejudicar a preservação da diversidade biológica, dos ecossistemas nessas unidades, na verdade é um atentado contra direitos de gerações futuras que a Constituição brasileira protege. Esse tesouro natural corre perigo. O Ministério Público Federal, em Angra dos Reis, entrou com uma ação civil pública contra o sucateamento da estação ecológica, chamada na região de EZEC Tamoios. Na prática, hoje, ambos os escritórios, tanto o escritório do IBAMA como também da EZEC Tamoios, praticamente estão fechados hoje aqui na região. Segundo o Ministério Público, nenhum dos dois órgãos federais tem barcos em funcionamento para fiscalizar a área. Foi uma dessas fiscalizações que, em 2012, multou o então deputado Jair Bolsonaro por pescar numa área proibida ao redor da Ilha Samambaia. O fiscal que aplicou a multa 7 anos atrás foi exonerado do cargo em março deste ano. Como é funcionário concursado, José Augusto Morelli continua no IBAMA, mas sem função definida. A partir do relatório que nós fizemos daquela situação e da constatação de que, de fato, ele estava pescando, que eles tinham pescado a bordo, as varas de pescar, a sinalização da placa que estava bem atrás dele. Então, a partir desse conjunto todo probatório, a gente fez a autuação dele por causar dano à unidade de conservação. Depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, o IBAMA anulou a multa. No mês passado, o órgão informou que a infração estava prescrita. O Ministério Público Federal está investigando a conduta das autoridades envolvidas nesse episódio. Esse caso pode gerar um paradigma, um precedente perigoso dentro da temática da fiscalização no Brasil todo. Então, em virtude disso, o Ministério Público Federal vai acompanhar e, após a sua análise, estabelecer as medidas cabíveis nesse assunto. Neste mês, em visitas ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro criticou a existência da estação ecológica 2 vezes, a última nesta semana. Ele apontou a área preservada como um empecilho para o turismo na região. O nosso estado, né, na presença aqui do Witzel, né, merece ter uma Cancún e nós poderemos tê-la, como estamos trabalhando, para a região de Angra. Depende de um decreto presidencial, porque a estação ecológica de Tamoios está demais, não preserva absolutamente nada e faz com que uma área rica, que pode trazer bilhões de reais por ano em turismo, está parada por falta de uma visão mais objetiva, mais progressista nessa questão. Ou seja, o meio ambiente e o progresso podem casar sim e permanecer juntos para o bem da nossa população. A Baía de Angra, pode ter certeza, brevemente, se Deus quiser, será uma nova Cancún aqui no Brasil. Cancún é um balneário mexicano com uma praia de 22 quilômetros, ocupada por grandes construções, hotéis gigantescos e um turismo de multidões. O ambientalista Israel Klabin, que participou da criação da Estação Ecológica de Tamoios, diz que o modelo de Cancún não é compatível com a região. São pequenas ilhotas, essas ilhotas têm uma cobertura vegetal rarefeita, não tem água, não tem condições naturais de ter exploração econômica. Não tem como você fazer grandes edifícios e grandes usos, enfim, todos os elementos necessários para você ter uma viabilidade no uso.
Juristas afirmam que a Constituição é bem clara ao dizer que o presidente da República não tem poderes para extinguir uma estação ecológica. Só pode ser extinta por lei. Então precisaria haver um ato do Congresso Nacional extinguindo a estação ecológica. Fora disso, seria totalmente inconstitucional. A área preservada ocupa apenas 5% da baía da Ilha Grande. Os outros 95% podem ser aproveitados e habitados. Por isso, biólogos que estudam a região dizem que a existência da estação ecológica não impede o turismo. Acabar com o ESEC para incentivar o turismo na verdade, você acabar com o turismo. O turismo existe na Baía da Ilha Grande justamente porque existem esses paraísos ecológicos preservados. Ninguém vem aqui para ficar vendo uma área totalmente degradada. Pequenos comerciantes e donos de pousadas da região também defendem a conservação das ilhas. Tem que ser preservado, né? O máximo possível, porque a gente depende do turismo. Né? Tem que ter a paisagem, senão a gente está arrasado. Tem que ter. A gente teria mais embarcações andando por ali, então é óleo no mar, arrasto, né, de fundo de baía. Isso tudo traz uma parte negativa. A estação de Tamoios é responsável por preservar mais de 10 espécies que estão ameaçadas. Para os boto-cinza, a existência da estação ecológica significa viver ou desaparecer. Para muitas espécies, mudar de endereço não é uma opção.